Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num verdadeiro quebra-cabeças do direito brasileiro. Uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que, na verdade, abrem uma caixa de Pandora. A pergunta é: quem é, afinal, um consumidor? A resposta, garanto, é bem mais complexa e interessante do que se possa pensar. E a grande questão, aquela que está mesmo no centro de todo o debate, é esta. Será que uma empresa pode ser considerada uma consumidora? É possível que uma empresa seja protegida pela lei do consumidor? Bem, a resposta não é um simples sim ou não. E acreditem, o caminho para lá chegar é fascinante. Ok, para entendermos como chegamos aqui, temos mesmo de fazer uma pequena viagem no tempo. Porque antes de existir uma lei específica para proteger os consumidores, o cenário era, bem, muito diferente. A lei tratava toda a gente por igual, o que, na prática, criava um desequilíbrio de forças gigante. Então, antes da Constituição de 1988, a regra do jogo era o Código Civil. E a ideia era bonita na teoria. Todos são iguais perante a lei. Mas vamos ser honestos. Na vida real, uma pessoa negociar com uma mega empresa não é bem uma luta justa, pois não. Estava quase sempre em desvantagem. Foi precisamente para mudar isto que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Ele veio virar a mesa e dizer: espera aí, existe aqui uma desigualdade que precisa de ser corrigida. E era exatamente esse o grande objetivo da nova lei. Atenção, não se trata de dar privilégios a ninguém. A ideia é, literalmente, equilibrar os pratos da balança. A lei dá um empurrãozinho jurídico à parte que é por natureza mais frágil, para que a negociação possa ser de facto mais justa para ambos os lados. Muito bem. Já estabelecemos a necessidade de proteger o lado mais fraco. Mas isso leva-nos diretamente ao coração da questão. Como é que a lei define exatamente quem é este consumidor que precisa de proteção? Parece fácil, mas foi a resposta a esta pergunta que abriu as portas para um debate jurídico enorme. Se formos ver o que diz a lei, o famoso artigo 2º do CDC, a coisa até parece bastante clara. Diz lá: consumidor é toda a pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Simples, não é? Pois é que é precisamente nesta expressão destinatário final que está o busilis da questão. É aqui que tudo se complica. Porquê? Afinal, o que é que isso quer dizer na prática? Ser o destinatário final? Esta pergunta dividiu juristas e tribunais e deu origem a duas grandes escolas de pensamento. Duas interpretações completamente diferentes que moldaram o direito do consumidor no Brasil durante décadas. E é aqui que o debate aquece. De um lado do ringue temos os finalistas, com uma visão bem mais apertada, mais restrita, do que é ser consumidor. Do outro lado temos os maximalistas, que defendem uma interpretação muito, mas muito mais ampla. Vamos lá ver a diferença fundamental. Para a teoria finalista, que é mais rigorosa, não basta comprar. O produto não pode de forma alguma ser usado para a atividade econômica de quem compra, ou seja, não pode servir para gerar mais negócio ou lucro. Já a teoria maximalista é muito mais direta. Para eles, a conversa é simples. Se alguém, seja uma pessoa ou uma empresa, é o último a usar o produto, então é consumidor. E ponto final. Não há mais nada a discutir. Ok, vamos olhar mais de perto para a teoria finalista, porque foi esta a visão que a lei adotou inicialmente. Ela exige duas coisas, dois critérios que têm de ser cumpridos. Primeiro, o critério factual. A pessoa ou a empresa tem que ser de facto a última a usar aquele produto. E segundo, o critério económico. Esse produto não pode ser uma ferramenta de trabalho, não pode ser revendido, não pode ser usado para fazer dinheiro. Os dois critérios, sem exceção, têm de estar presentes. Nada como um bom exemplo para pôr isto em pratos limpos. Imaginem uma loja de roupa. Quando essa loja compra blusas ou uma fábrica para vender aos clientes, ela não é uma consumidora. Porquê? Porque as blusas são um meio para a sua atividade económica, para ter lucro. Agora, imaginem que essa mesma loja compra uma televisão para pôr na sala de descanso dos funcionários. Aí a história já é outra. Nesse caso, a loja é sim uma consumidora. A televisão não é para revender, é para uso interno. Ou seja, é a mesma empresa, mas o papel que ela desempenha muda completamente, dependendo da transação. Agora, em total contraste, a teoria maximalista olharia para isto de uma forma completamente diferente. Pensem numa fábrica de roupa que compra produtos de limpeza. Sim, esses produtos são usados para limpar as máquinas, fazem parte do processo de produção, mas a fábrica não os vende a ninguém, certo? Ela é a última a usá-los. Para um maximalista, isto bastaria para dizer que a fábrica é uma consumidora. Percebem como isto alarga e muito o alcance da lei? Bem, com duas teorias tão opostas, a confusão estava instalada. Os tribunais viram-se obrigados a encontrar um meio-termo, uma solução que fizesse mais sentido no mundo real, nas complexidades do mercado. E a chave para resolver este impasse foi uma única palavra:
Vulnerabilidade. Foi este o conceito que mudou tudo. Tornou-se o fator decisivo. A ideia, no fundo, é bastante simples. Em vez de nos prendermos a uma definição rígida de destinatário final, vamos olhar para a relação em si. A proteção da lei deve ser aplicada sempre que existir uma desvantagem clara, uma fraqueza evidente de uma das partes em relação à outra. E atenção, isto não é só uma ideia bonita, é a posição oficial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O próprio tribunal percebeu que aplicar a teoria finalista à risca de forma cega podia criar situações muito injustas e, por isso, nas palavras da própria jurisprudência, o STJ decidiu mitigar os rigores da teoria. Ou seja, abriu a porta para se analisar a tal da vulnerabilidade caso a caso. Então, como é que isto funciona na prática? O que é esta teoria finalista mitigada? Vamos ver como é que o STJ pega neste conceito e o aplica em casos do dia-a-dia. É assim que funciona. A teoria finalista continua a ser a regra. É o ponto de partida. No entanto, essa regra pode ser dobrada, pode ser flexibilizada. Se uma empresa, mesmo que esteja a comprar algo para a sua atividade profissional, conseguir provar que naquela situação específica estava numa posição de vulnerabilidade, seja técnica, jurídica ou económica, em relação ao fornecedor, então, excepcionalmente, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado para a proteger. E para vermos até onde este conceito nos pode levar, olhem só para este exemplo, que é verdadeiramente surpreendente. O STJ já chegou a considerar que até uma entidade pública, imaginem, um município, pode ser um consumidor. Como? Num caso em que um município contratou o fornecimento de energia a uma concessionária gigante para a iluminação das ruas. O tribunal entendeu que nesse contrato o município estava em clara desvantagem técnica. Isto prova que o que realmente importa não é o rótulo de quem compra, mas sim a relação de forças naquele negócio em concreto. E esta é talvez a grande lição de toda esta história. O debate deixou de ser uma questão de quem, se é uma pessoa ou uma empresa, e passou a ser uma questão de como. O foco mudou para a dinâmica de poder em cada transação. A pergunta que se faz hoje é: nesta relação comercial específica, existe um desequilíbrio de forças tão grande que precise da intervenção da lei para ser corrigido? E isto deixa-nos com uma reflexão final. Em qualquer transação que se faça, desde a compra de um simples café até à assinatura de um contrato complexo, talvez valha a pena pensar nisto. Qual é a posição de cada parte na balança? Porque, no fim de contas, compreender este conceito de vulnerabilidade dá-nos uma perspectiva completamente nova sobre os direitos e os deveres de todos nós no mercado.